Salve, salve, rapaziada, tudo certo por aí? Começa agora mais um Racer Talk Show. Fala aí, Guido, com quem nós estamos hoje? E aí, tudo bom? A gente tá aqui hoje com o Luciano Marques, já foi presidente da Associação de Basquete, fundou a Difisa, que é a Associação de Basquete, que depois se ampliou para vários esportes, já foi presidente da Associação da Pessoa com Deficiência de Santos, vereador da cidade de Santos, e a lista aí é extensa. Uma salva de palmas aí pro nosso convidado especial aí. Aê, boa! Tudo bom, Luciano? Tudo bom, Leandro? Prazer estar contigo. Com o Rodrigo, então, nem se fala há muito tempo que não vi. Jogamos junto, né? Basquete. Obrigado pela moral, bicho. Que é um isso? prazer ter você aqui, prazer. cara. O convite do Rodrigo é uma ordem, não tem nem uma que ordem, discutir, né, mano? Com certeza. Gente boa, gente fina, nosso amigo, né? E saudade mesmo. Então é bom rever os amigos depois de tanto tempo guardado dentro de casa, né? Cheio de bolor e tal. Sair de casa para ver um amigo é sempre muito bom. Que maravilha. E Luciano, pensando em você que veio aí, vem ter uma trajetória tão grande dentro da parte não só social, como acho que para todo deficiente, o Luciano, ele é para toda pessoa com deficiência da cidade, o Luciano é meio que um norte, assim. É um marco também, tudo, né? Tudo que a gente tem de adaptação hoje, muito se deve ao Luciano, desde ônibus, a calçada, a tudo que a gente teve, todas as lutas que teve o Luciano por muito tempo teve empenhado, e não só na adaptação, também no esporte, a dança, que a gente conversou aqui, teve o prazer de conversar com o pessoal da dança aqui. Então, tudo isso, eu acho que o Luciano é uma prova de que dá pra fazer e de que se você lutar, você chega lá. É o Luciano, tá aqui pra contar um pouco da história dele pra gente. Eu quero ouvir o que você tem pra ensinar pra gente hoje aí. Ixi, Maria, nem quero ensinar. Quem sou eu, né? É assim, eu tenho alguns mantras na minha vida. Uma delas é, as pessoas se assustam porque é muito forte, né? Mas eu encaro assim a vida, né? A vida é dura para quem é mole. Então, assim, tem muita gente, ainda hoje falava sobre isso com um amigo que estava reclamando, e se é meu amigo, tenho a liberdade para falar, e falei na cara dele. Porque a vida é isso, porque a vida é aquilo, e eu enfrentando, né, situações por conta da pandemia, tive problemas psiquiátricos, né, essa coisa de se isolar e tal, tive que recorrer a médico, medicamentos e tal. Hoje estou bem melhor, tanto que estou aqui hoje, né, senão não estaria aqui, com certeza, né. Então, aí eu falava para ele, meu querido, assim, não dá pra gente ficar o tempo todo reclamando, né. A gente precisa gastar um tempo agradecendo as coisas que a vida nos oferece, né? Então, aí falei para ele, então assim, você quer um conselho de verdade? Então vamos lá, a vida é dura para quem é mole, se liga, né? Não fica reclamando que daqui a pouco a vida acabou e assim, um piscar de olho, e você gastou o seu tempo reclamando em vez de agradecer aquilo que você conquistou, pouco e muito, enfim, cada um tem as suas conquistas, né? Então dá para você ficar medindo o tamanho das suas conquistas, cada um tem a sua conquista, os seus objetivos, e cada coisa que você consegue conquistar, você tem que agradecer, né? E aí fica reclamando, eu comprei um carrinho, mas meu carrinho queria um outro e tal, mas sim, mas você não tem o seu carrinho, cara. Não comprou, velho? Não comprou? A sua casinha. Você queria mais perto da praia? Mas não é a tua casinha? Então você agradece a tua casinha, o teu teto sobre a tua cabeça e, né? E quem sabe no futuro, e vamos lutar para ter uma casinha. Gerais do universo, não né, é verdade, bicho? cara? Então, é isso. Quem sou eu para estar ensinando mais? É muita história, né, cara? E a minha história, eu tenho 62 anos, vou fazer 63 esse ano. Mentira, velho. Corta, que é mentira. Sou de novembro de 59, cara. Caraca, bicho. E no dia do meu aniversário, em 60, eu tive poliomielite, né? Amanheci com febre. Eu, inclusive, para ironia do destino, a minha mãe fazia muito filho, minha mãe e meu pai. Era uma festa de fazer filho, né? E assim, fora os abortos, vingaram 8. Né? Então eram 8 fora, porque assim, era mais de time de futebol, davam uns 2 reservas no banco tranquilo, entendeu? Então, só que assim, minha mãe tinha muito aborto natural, né? Minha mãe não engravidava, ela adoecia, na realidade. Então, eu sou o segundo dessa tropa toda. Olha. E aí as pessoas perguntam, mas tu não foi vacinado? Não fui. Então que mãe displicente? Não foi, porque assim, quando eu peguei a polio, eu tinha meu irmão mais velho, tinha eu e tinha minha irmã. E a gente tomava Salk, na realidade, não era Seib, né? Por uma questão política mundial. O Brasil, aliado dos Estados Unidos, não podia ter a Seib que vinha de Cuba, que era comunista, aliada da Rússia. Então o Brasil importava Salk. A Salk tinha o mesmo efeito bom que nem a Seib. No entanto, ela tinha contraindicações. Então crianças com febre, com gripe, com resfriado, com nariz escorrendo, não podia tomar. E eu tinha bronquite. Então meu irmão, e naquele tempo não era que nem hoje, que você vai na policlínica amanhã, o teu filho é vacinado. De qualquer vacina.
Sim. Né? Então, vacina era de mês por mês. Cada mês você ia no postinho com as crianças, pesava as crianças, ganhava o kit de fralda, não essas fraldas descartáveis, fraldas de pano, né? Ganhava um pacote de leite, que vinha um leite em pó já com mistura para poder a criança ficar robusta, pra dar né? E era isso, para dar aquela sustância. Então, era de mês em mês que tu ia. Então, mamãe, o filhinho tá com um resfriadinho, né? Não vamos dar porque tem as contraindicações, pode dar as reações. Então, mês que vem ele toma. Mês que vem ele toma, mês que vem ele toma. Peguei, né? E paralisia infantil é um vírus, né? E que quando está espalhado, né? Na década de 60, principalmente, tivemos grandes surtos. Poliomielite na década de 60 era que nem dengue hoje, né? Então, muitas crianças morreram, inclusive, né? Aquelas que vingaram são sobreviventes da polio. E aí, cada um com a sua sequela, naturalmente. Então, tu vê, ao completar 63 esse ano, completarei 62 de polio, né, cara? Então, foi muito difícil, família pobre, sem recurso, então, pra tu chegar, tinha tudo pra dar errado, nada pra dar certo, né? Então, eu acredito muito nisso, na força de vontade das pessoas, individual. Eu acho que nem sempre a vida é fácil, como eu falei, né? Se fosse fácil, não tinha nem graça, a verdade é essa. Então tem as barreiras, tem as limitações ali. E outra coisa que eu aprendi que também é um mantra pra mim, né? Aliás, eu acho que esse é mais importante que o outro. Ou um complementa o outro. Minha limitação não é meu limite. A gente falou dessa... Né? Porque é isso, cara. Limitação, você não pode dizer que eu não tenho limitação. Senão você tá me discriminando. Se você me tratar igual você que anda com relação àqueles degraus ali, você tá me discriminando. Lógico. Tá certo ou errado? Tá certo. Né? Se você me tratar igual vocês que andam com relação ao transporte público, você tá me discriminando, porque eu não vou subir. Né? Então você tem que entender que eu tenho uma limitação física e respeitar isso, né? E com esse respeito da diversidade humana, é tratar desigual ou igual, os desiguais. Então, para que eu atinja a mesma situação de liberdade de ir e vir que nem vocês que andam, eu preciso de rampas, de equipamentos tecnológicos, como elevador, etc e tal, e aí vai. Aí a gente consegue equiparar. Se você vai, eu vou também, né? Tá. O problema é que... Aí eu tenho... é muito comum, né? Então, essa é uma coisa que a gente fica muito na minha cabeça, né? Na minha vida. A limitação não é o limite, porque tem muita gente que... Porque não anda, porque não escuta, porque não enxerga, porque isso, porque aquilo. Mas eu não posso. Porque não sei o quê. Porque... Sabe assim, bicho? Fica se vitimando o tempo todo. Né, cara? Não dá pra ficar se vitimando. Assume o negócio e vai ser feliz, porque a gente tá aqui pra ser feliz. Não dá pra você ficar reclamando do negócio. Né? E a cabeça das pessoas mudou muito hoje em dia, mas... ainda tem, né? Ainda tem muita coisa. E você, na época da faculdade, quando você entrou lá na faculdade, eu lembro da história que você contou quando você foi entrar, que foi bem complicado. Pois é, né? É até engraçado você lembrar disso, que era trágico, mas também é engraçado, né? Eu gosto de fazer essa coisa gostosa, porque a vida é isso. Ao mesmo tempo que ela é trágica, ela também te dá uma situação, assim, cômica, pra tu falar assim, meu Deus do céu, jura que eu passei por isso? Então, assim, tipo, imagina, quando o meu sogro era sócio da faculdade, e ele queria arrumar bolsa pra mim, eu falei, não, deixa eu vou pagar. Eu já sabia o que eu ia enfrentar. Porque tem isso, né? Sabe essas coisas do ônibus de graça? Sim. Aí tu reclama que tu não paga o busão, mas tu entra se arrastando pelo chão? Sim. Ou com alguém no colo de alguém? Não. Aí tu vai reclamar, mas tu não paga a condução. Né? Aí eu falei, deixa quieto, meu sogro, não me mexe nisso não, deixa quieto. 900 pau, eu vou pagar a minha mensalidade. Bom, começou que para fazer meu xixi, não tinha banheiro adaptado. Aí tu tem que chegar na cantina, jogar um chaveco no cara do caixa, falar, moço, contar uma história triste, eu preciso de um copo, mas não é aquele copo pequenininho de 200 ml. Eu preciso do copo da Coca-Cola de 500 ml. E é um copo padronizado, certo? Que nem esse bonitão aqui. Entendeu? Porque senão, se eu pegar aquele pequenininho, vou fazer xixi e vai transbordar, certo? Vai que o xixi passa dos 300 ml, aí tu mija nas calças, aí tu vai assistir a aula mijado. Não vai rolar. Você precisa de um 500 ml. Aí tu pega... Só que assim, tu não quer a Coca-Cola. Tu tem que ganhar o copo do cara de grátis. Aí tu atravessa o pátio da faculdade com um copo de Coca-Cola vazio no meio das pernas, né, pra tu levar pro banheiro. Aí chega no banheiro, faz o teu xixi, aí tu joga fora, lava ele e esconde atrás do vaso, porque se tu precisar de novo, tu não pode voltar na cantina. E pedir outro copo. Pedir outro copo, já queimou tua ficha do dia. Queimou a ficha lá, já era. Então, aí é uma situação ridícula, né? Aí aí tu começa a fazer barulho, e aí as reitoras te chamam para conversar, a reitora, a magnânima, né, que a gente tem que chamar de magnânima, aquelas coisas, e a reitora comunitária, e eu, quando eu entrei na sala, tinha as três conversando, né, cara, e eu já tinha dado um barulho, porque a minha sala era lá em cima e não tinha elevador.
Aí me adaptaram tipo um... Isso em Santos, essa em Santos, faculdade. Posso até falar o nome dela, porque já mudou diretoria, Unimonte, né? Agora a diretoria é outra. Você pega a Unimonte agora, pô, super, hiper acessível a Unimonte, né? Mas naquele tempo tinha 3 campos e os tá na 3 Rangel não Pestana, né? Isso, e tinha 3 campos e os 3 campos não prestavam, não tinha nada de acesso, mas enfim. Aí... me chamaram, né? Porque assim, adaptaram um galpão para fazer uma sala. Então a acústica era péssima. Os professores entravam lá para dar aula, reclamavam da acústica. Tinham que usar microfone. Aí sempre falava, pô, essa sala aqui é horrível, a acústica e tal. Aí um palhaço sempre lá atrás, fala, é culpa do Luciano. Aí tu já faz aqueles sinais e tal, tu já manda o cara pro endereço com CEP pra ele não perder o endereço, né, cara? Então, era uma situação de constrangimento. É que eu sempre levei de boa. Porque era caso de você, né? Arrumar encrenca com fazer umas inimizades totais. Porque assim, o cara faz uma gracinha dessa, culpa minha. Né? Aliás, se você pegar a história, você vai ver assim, é muito comum as pessoas olharem pra mim e pro Rodrigo e falar assim, o cara tem um problema. O cara tem um problema. Se eu te perguntasse agora, é que agora você é amigo do cara, você já vai, você já tá ligado, você não vai dizer isso, porque você falar, ele vai ficar chateado com você. O Rodrigo tem problema? Eu tenho problema? Aonde? Quem te disse que nós temos problema? Né, cara? A história diz que a gente tem problema e a gente quase se convenceu disso. Né? A Convenção Mundial da ONU de 2006 e o Brasil ratifica, emenda a Constituição em 2008, diz o seguinte, o meio tem problema. Eu não. Eu só conjugo outro verbo para me locomover. Qual o verbo que você conjuga quando você se locomove? Eu me locomovo. Eu ando. Você anda. Você anda, ela anda. Vós andais, eles andam. Eu e o Rodrigo, não. Eu e o Rodrigo, nós rodamos. Eu rodo, tu rodas e ele roda. Nós rodamos, vós rodais, eles rodam. Rodando ou andando, nós vamos. O problema é o meio. Qual é o meio? O meio são os degraus ali. Sim. É a escadaria do Monte Serrado, da nossa padroeira, que eu não posso ir. Entendeu? É os ônibus que não têm acessibilidade, apesar que Santos tem acessibilidade, são 100% da frota acessível, né? Mas o intermunicipal já não é. Então, veja, é outra coisa que a gente tem que se ligar, e aí fica a hashtag a dica, né? O meio tem problema. Chega desse papo de dizer que o problema é meu. Eu só não ando, né? Se adaptar, eu vou com você, conseguir. Nós vamos junto. E assim é pro cego. Tu vai dar isso aqui pro cego ler? Não. Né? Tu sabe ler braille? Não. Então tu é analfabraille. Tu sabe, Rodrigo? Não. Então também é outro, eu também sou. Né? Tu sabe falar Libras? Não. Tu sabe? Eu também não sei. Então nós somos analfalibras. Porque o surdo, ele fala Libras. A segunda língua oficial deste país. Pergunto, nossas crianças estão aprendendo Libras na escola? Não. Serão futuros comunicadores como vocês aqui, músicos, profissionais da engenharia, da psicologia, professor, enfim, mas não vão saber, vão perder. E cada ano que passa, que uma turma sai do ensino fundamental para o ensino médio, é uma geração que se perde de brasileiros que deveriam aprender a segunda língua do país dele. Inglês é capaz de falar, sim, mas a Libras jamais. Então, é uma pena. Né? Aí o surdo tem problema. Não, o surdo não tem problema, ele só fala Libras. Se você aprender a falar Libras, né? Se pegar, traz um surdo aqui no teu programa e fala para ele falar. Eu quero ver vocês entenderem ele. Chama um surdo para fazer uma palestra. Quem é quem tem problema? É o surdo ou a plateia? O surdo foi da palestra dele, ele tem algum conhecimento. E tem uma orquestra de surdos e mudos, você já viu? Tem o Surdodum, você conhece o Surdodum de Goiás? Putz, eu vi eles tocando no Music Hall. Os caras são do problema, cara. Surdodum de Goiás é do caramba. Sensacional. Muito bom. Sensacional, incrível. É tão incrível quanto o Jonathan. É mesmo? Assim, perfeito. É aquilo que eu falo, né? A gente tem o dom, é aquele negócio. Porque a gente vê de fora, a gente vê analisando... porque são dois processos, né? De repente a pessoa ela tinha audição, ela perdeu e ela tem que reaprender uma nova forma de aprender o instrumento, de continuar na profissão que ela já exercia, que é o caso de alguns lá, pelo menos, pelo que a gente depois conversou, e eu fiquei sabendo com o maestro regente. E você vê que eles tiveram que novamente, cara, começar do zero. Andou tudo pra trás e continuaram na música. Deficiência é diferente, a gente também não tem conhecimento, né? Porque às vezes são coisas simples que a gente não consegue entender por que falta, né? Que é o que tá acontecendo hoje. Por exemplo, o pessoal tá começando a querer adaptar palavras. E aí quando você faz isso, você meio que tira uma pessoa que é surda, ela não consegue entender o que você está falando. Se o que já era falado no português que a gente usa é ruim, quando você adapta uma palavra para poder deixá-la politicamente correta, às vezes você acaba excluindo outra pessoa.
E isso tem acontecido demais, assim. Eu tenho visto algumas coisas que realmente assustadoras. Mas eu acho que o básico é isso, né? É esse respeito à diversidade humana e em lidar com a desigualdade, né? É respeito só que a gente quer. Não... Olha, cara, se você pensar, o Brasil é um dos países que tem uma legislação mais sofisticada, mais avançada com relação à deficiência. Porque, veja, o texto da Convenção Mundial da ONU, né, que é formalizada ou promulgada em 2006 na ONU, o Brasil, que foi um dos países mais ativos nessa convenção, uma reunião da ONU que reúne 100 e tantos países, né? O Brasil já era um país que havia ratificado a convenção, ou seja, ele vai na ONU e assina um documento dizendo: eu vou fazer de tudo para cumprir esta caramba desta convenção, ok, muito bem. Alguns países, mas bons países fizeram. E a convenção, naturalmente, porque é tratada com mais de 190, quase 200 países, ela tem que ter um equilíbrio, porque você tem países milionários, como Suíça, como Alemanha, como Inglaterra, né? E tem países, África, Brasil e BBB. Então, assim, você tem que trazer um equilíbrio. Então, porque tem coisa que no Brasil tem, que na África, por exemplo, tem cara que eles nunca sonharam sobre isso, né? Então, assim, está distante deles essa realidade. Como nós, brasileiros, está distante algumas coisas que acontecem na Europa. Patrimônio histórico de 1000 anos na Europa é acessível, né? Trazendo acesso para os cidadãos que moram e vivem no século XXI em equipamentos que são patrimônios da humanidade do século XVI e bererê, bororó. No Brasil, você tem uma caçambola de uma mureta de canal ali naquela faixa da areia, aí tu vai botar uma passarela do lado, só do lado, eu não vou quebrar a mureta nenhuma. Não, vai problema que vai tirar a visão da estética da mureta que é tombada tem 100 anos. 100 anos. Que não é nada. Entendeu? Não é nada. Tem prédios que, quando teve aquele projeto Alegra Centro, no centro da cidade, para revitalizar o centro da cidade, que estava largado às moscas, aí os arquitetos, aqueles babaca que acham que sabe tudo, entendeu? Eles não pensam que podem ficar deficientes, né? Que pensam que vai pegar paralisia infantil. Como paralisia infantil não dá em adulto, ele não sabe que pode achar uma bala perdida, que pode escorregar no banheiro de casa tomando banho, ou dar um mergulho errado na piscina ou numa lagoa, e se vazar e ficar ferrado, né? Mas enfim. Aí ele fala: não, Luciano, mas aqui não pode, porque aqui é tombado. E é um deboche, né? Os caras falam com aquele deboche. Pô, lá vem o Luciano discutir, meu querido, aqui não pode, que aqui é histórico, é tombado, não pode. Mas, querido, eu não sou arquiteto, não frequentei a faculdade de engenharia, não, nem de arquitetura. Mas eu conheço a resolução do IPHAN, que é o órgão máximo, né, dos patrimônios históricos do país, que já diz que como é que tem que fazer com patrimônios históricos tombados. Ninguém já, dando exemplo fora do país já, né, também, né? Destruir o prédio do século XVII, XVIII e fazer outro. Não. Eu estou dizendo só que o cidadão que mora hoje e vive hoje no século XXI tem o mesmo direito de frequentar... Que seja um elevadorzinho adaptável, que seja uma rampa... Fique claro, né? Que fique claro. Ó, esse equipamento aqui é o equipamento de recurso do século XXI, ok? Século XVIII, XVII, não tinha isso. As pessoas não tinham vidas, na realidade, né? Então, assim, isso aqui é do século XVI, mas isso aqui é do século XXI, para que o homem que vive hoje aqui possa frequentar esse ambiente, que é um patrimônio, inclusive, da humanidade, que eu também faço parte, ou não, né? Então, assim... Isso acontecia com lojas comerciais no centro da cidade, da nossa cidade aqui, e até no Gonzaga tinham lojas que faziam reformas e elas não colocavam uma rampa, porque elas falavam que não podiam destruir o degrau, não era isso? Sim, o degrau de mármore, Carrara e não sei o quê. Não, China, né, cara? E 2 degraus na frente sem necessidade nenhuma. Teve loja no centro, inclusive, que o Luciano ajudou a falar assim, não vai abrir enquanto... Ô, Luciano, e você... Quando você atualmente é ex-atleta de basquete, conta pra gente um pouquinho, assim, quanto tempo que você atuou jogando basquete e como que era, de repente, existia... eu não sei se vocês chegaram a jogar junto. Sim, jogamos. Então, assim, no caso, existia... Vocês têm uma diferença de idade, não tem diferença de idade, de repente, pra modalidade basquete ou pra qualquer outra modalidade. Como é que é isso? Explica pro pessoal de casa aí que tá assistindo. Cara, assim, bom, primeiro que o paradesporto é uma coisa meio sui generis, né? Assim, inclusive, tem gente que fala que é de discriminação, disso, daquilo. Eu falo assim, enquanto o paradesporto
existir. Eu fiz uma vez, quando eu fui coordenador, eu fiz uns cursos de qualificação profissional só para deficiente. Aí me taxaram. Não, porque isso é segregador, é excludente. Eu falei, pois é, cara. Mas assim, olha só, eu fiquei 8 anos dentro de um governo, do João Paulo Papa, como coordenador. Então, eu, por conta de risco, sem recurso, fiz uma parceria com a Unimonte, arrumei 3 salas e um laboratório de informática, de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Arrumei profissionais e fiz parcerias com várias empresas, inclusive a MSC foi a primeira, né? Foi a que mais deu sucesso lá. Não sei se pode fazer essas propagandas. Pode, mas aqui tem casa. Né? Aqui é... Aí, resultado. Eu fiz um cadastro, criei um cadastro, deixei 1.000 pessoas deficientes cadastradas, inclusive da região. Dessas 1.000, nós qualificamos 500 pessoas. E das 500, nós colocamos 300 no mercado de trabalho. Bom, então, eu concordo com você, se você disser para mim que o curso é excludente. Claro que ele é só para deficiente. Então, no primeiro momento, eu cometi a segregação? Cometi. Mas, no final das contas, faça agora o custo-benefício. Quantas pessoas que estavam totalmente fora do mercado de trabalho estão trabalhando agora? Total, né? Quantas pessoas que nem existiam agora existem, tem um currículo bonitinho ali, pronto para ir para o mercado? Quantas pessoas eu qualifiquei? Tiveram acesso, né? Então, querido, se eu segreguei em algum momento aqui, eu incluí aqui, isso é importante, né? Sim. Então, o paradesporto é a coisa mais clara da questão da exclusão, né? Ele é excludente, porque tu não vê, eu não vou jogar basquete contigo. Tu não vê Paralimpíada com um cadeirante disputando basquete com um andante. É cadeirante com cadeirante. Cada um na sua lesão, cada um com a sua classificação profissional. Mas e todos... a idade não importa. Não importa. Não. Porque assim, depende, né, da vitalidade. Porque a gente conversando em uma das nossas entrevistas, a gente tava falando sobre o contato físico, porque, cara, não tem dessa de aliviar. Não alivia. É pancada, tipo, Os caras são cruel. E assim, às vezes não rola um lance, pô, tipo, tem que pegar leve porque tem mais idade. Existe isso? Não existe. Não existe. Vai ser pesado do mesmo jeito. Não é pesado do mesmo jeito. Os caras não respeitam cabelo branco. Nada. Essa molecadinha nova, entendeu? Putz, os caras são folgados pra caramba. Folgado, irmão, folgado. Chegou ontem, quer sentar na janela e quer que eu abanhe ainda, tá entendendo? Então assopra, vai. Né, entendeu? Não tem alívio, não. Ó, cara, na Paralimpíada do Brasil, passei lá uns 2 dias no Rio de Janeiro. Fui assistir lá, peguei uma tabela de basquete, que é o esporte que eu mais gosto, e fui ver. Pô, aí eu trombei com um argentino, o pivô dele, puto gigante, mano. O cara sentado é mais alto que tu. Tu não tem noção. O cara sentado, gigante. O cara tem 50 anos. Tinha, né? Porque, olha, quanto foi as Olimpíadas no Brasil? 2006. 50 anos o pivô da Argentina, cara. 50, mas, pô, vai ver o teu físico do cara. Preparadaço. O cara preparadaço, mano. Não tem. Aquilo ali, claro que tem moleque com 20 com o mesmo porte ou maior. Né? Mas assim, ele não perde pra ninguém, não. E deu até assim, eu olhei, e, né? Porque quando eu tô fazendo esse movimento aqui, ele tá sentado, tá? Não tá de pé. E ele, inclusive, é amputado de uma perna. Então, ele é 1.4, 4,5. Mas ele joga sentado, joga amarrado, né? Então mas ele tava sentado na cadeira dele. A cadeira dele, puta, de um caminhão gigante, o bagulho mesmo. E ele me deu a camisa dele. Eu tenho a camisa dele em casa, inclusive. Né? Fiz uma foto com ele e tal. E batemos um papo. Imagina você dar de cara com um cara desse aí, bicho. Você joga a bola pro lado, né? O que vocês fazem? Eu sempre fui muito pequenininho, cara. Eu enfrentei uns pivôzão, cara. Pô, vou te contar. Eu era ala, né? Depois que eu passei pra armador. Mas eu era ala. Então, assim, eu abaixava a cabeça e dava aquele tiro pela lateral da quadra, e como eu era muito baixinho, os caras me impediam fácil, botavam a mão no meu colo, assim, na minha cara, eu não conseguia lançar, porque o meu arremesso sempre saía daqui, né? Nunca daqui, era sempre daqui. Então, eu me especializei me especializei, fui um Abdul Jabbar da cadeira de roda branco. Não sei se vocês viram o Abdul Jabbar jogar, ou já ouviram algum documentário sobre ele, puta de um pivô da NBA. E ele era especialista de gancho. Ele dava, o cara vinha marcar. Então, eu dava a minha lateral, deixava o cara entre eu e o garrafão, e na lateral dos ganchinhos, o Rodrigo chegou a presenciar uns ganchinhos meus. Meu lance livre era de gancho, só pra ter uma ideia. Meu lance livre era de gancho. Os caras ficavam meio nojentos. Falei, puta, cara nojento, mano. Mas era recurso. Né? Porque o meu lance livre do lance livre, pra mim, botar a bola na cesta, eu tinha uma dificuldade. Né? Porque a bola saía daqui, não saía daqui. Não tinha essa técnica. Né? Até porque eu sou do tempo que não tinha técnica nenhuma. Rodrigo, quando veio pro basquete, ele já veio, já encontrou técnicas, moro? Tinha parte de aquecimento, de alongamento. Eu não tinha nada disso. A cadeira já tinha mais recurso. A parte old school, né? A cadeira já tinha recurso. A cadeira tinha uma rodinha atrás. Tinha uma rodinha atrás, entendeu? Que a gente não tombar.
Tá. Eu sou do tempo que você ia pra bandeja, já pronto pra chutar, e vinha um cidadão por trás, Que dava um toquinho. que não aliviava, e dava um totozinho na tua roda da cadeira, blum! Até tu largar a bola, voltar com a mão e botar a mão e proteger a cabeça, tu já se lascou, irmão. Então eu tô te falando, os caras não tiravam a mão. Imagina um grandão desse Mas que você entendeu? falou, bicho. E isso é uma falta de grande periculosidade. Porque tu tá totalmente indefeso. E aí, no caso, por exemplo, o juiz também interpreta, tipo, de Sim, expulsar o cara, aí normal. da técnica, entendeu? Tá, mas assim, pô, mas o pior ficou pra mim, né, irmão? E Que já que- teve- já foi, o prejuízo já tá dado. Você já viu alguma Já- briga de basquete? Porra, claro, Os caras saem na irmão. mão mesmo? Sai Opa. na- E os amputados é tudo folgado, porque os amputados ficam de pé. Né? Na hora que o bicho pega, eles levantam da cadeira e querem jogar a cadeira em tu, irmão. É. Eu já vi Caramba. final de campeonato em Goiânia que o pivô levantou, pegou a cadeira dele e jogou no cara. Porque aí. eu tô falando isso, cara, que é uma ótica, assim, que a gente trata com a igualdade devida. Eu pergunto pra quem tá assistindo a gente, não imagina que pode acontecer uma briga, cara, como acontece no Opa. futebol, como acontece no basquete. A galera que não tá por dentro. E sabe o que Isso acontece, é legal Leandro? vocês falarem, Sabe cara. o que Isso é legal acontece, demais. Leandro? Eu vou te dizer uma coisa. O problema de vocês que não têm deficiência é achar que nós somos inocentes. Que nós somos bobinhos, que nós somos gente do bem, que deficiente não é do mal. Eu até tenho uma cena do filme que eu assisti, é uma série americana, que chama The Big Bang Theory. Sei. E aí arrumaram uma surda pra um cara que não consegue arrumar mulher. Arrumaram uma surda. Aí a surda, só que a surda é mó interesseira. E o cara é indiano e tem dinheiro. Aí ele dá joia, dá diamante pra ela e tal, não sei o quê. E os amigos ficam falando, pô, irmão, mas é. Aí ela falou assim: não, será que ela tá com interesse? Aí a mocinha que é meio burrinha, ela fala assim: ai, fulano, não, imagina. Por que não? Porque ela é surda. Aí ele, tipo, hã? Aí ela falou assim: deficiente é tudo do bem, né? Deficiente não. Então é bobagem. Quando eu falei aqui brincando que a gente tava falando que homem não presta, né? Dizem, né? As mulheres dizem que os homens não prestam, só muda de endereço, inclusive. Nenhum deles presta. Se for cadeirante, piorou. Entendeu? Então, cara, as pessoas que andam acham que a pessoa com deficiência é uma pessoa indefesa. Mas você concorda uma que pessoa que não tem a maldade. galera que tá assistindo a gente, imagina que vocês fazem um jogo super saudável, que, tipo, existe muito fair play, de, tipo, a bola vai aqui, não vou nem poder machucar. Onde tem fair play? A gente já saiu escoltado de ginásio. Saiu escoltado de ginásio, irmão. A gente já saiu escoltado de ginásio, porque deu polícia, entendeu? deu polícia. Ele baixou polícia. E aí, assim, é complicado, irmão. E os caras. Eu não vou nem falar nada, mas já teve cara que ameaçou tirar a arma, entendeu? Porque você imagina que dessas Sabe? deficiências, algumas são por conta de tiro, né? Então, Não, vamos combinar, né? o cara tomou o tiro. Entendi. Vamos combinar. Nem né? todo mundo que toma um tiro é inocente, né? Então o cara já vem revoltado tem de um lá pra inocente cá. também, mas tem aquele que não é tão nem inocente, todo mundo. entendeu? E o cara que é mais bonzinho se ferra, né, bicho? Quer ver? Tem Não gente se que cria acha. pé. Tem gente que acha que deficiente não fuma maconha, Não, não cheira, vai tudo sóbrio. É. Ninguém vai pra night, ninguém bebe, ninguém enche a lata toda, entendeu? Faz bobagem, dirige sem carta, entendeu? Enfim. Mas cara, então assim, a pessoa com deficiência, é o que eu falo, a deficiência é uma característica a mais naquele ser humaninho. É só uma característica a mais. Tem o branco, tem o preto, tem o amarelo, tem o cabelo isso, cabelo aquilo, cabelo comprido, olho assim, olho assado, nariz assim, boca assim, entendeu? Tem tudo. E tem o cara que tem as perninhas finas, que não anda, que fica sentado, fica numa semi-vertical. Tem o cara que não enxerga ou enxerga mais que, né, no tato, né? Tem o cara que não escuta, mas... né, o olho dele fala, né, a mão fala, o corpo fala. Então, assim, são características diferentes, mas não muda. Isso não quer dizer que interfere na minha personalidade. Se eu sou do bem, eu sou do bem. Se eu sou do mal, eu sou do mal. Aliás, tem aquele ditado que diz, desculpa de aleijada é muleta. Já ouviu falar essa frase? Desculpa de aleijada é muleta, né? Cabe certinho para aquele deficiente mau caráter. Porque o cara se esconde atrás da deficiência e tu fica com dó do cara, né? Aí vem uma moça bonita, acha que pode mexer com ela. Aí a moça bonita, se é tu que mexe, ela dá um tapa na tua cara. E se não te dá um chute no meio das pernas? Sim. Se é um deficiente, ela... Por que não dar um tapa na cara dele? Ele não é homem que nem você? Ou eu sou menos homem que você? A intenção foi A intenção não é a intenção mesma é a mesma, maldade? Não foi maldoso? E por que eu não tenho que levar um tapa no meio de... Talvez pra chutar no meio das minhas pernas vai ficar mais difícil pra ela. Mas me dar um empurrão, me derrubar da cadeira, pode. Então assim, por que não? Né, cara? É uma questão de entender que, independentemente de ser deficiente ou não, temos que respeitar os limites. E tem deficiente que se esconde mesmo. Se vitimiza, eu sou ferrado e vocês, a sociedade, tem culpa.
Então vocês que se lasquem, né, meu? Então eu quero levar vantagem. Eu tô lutando por direito, aliás, minha vida inteira eu lutei pelos direitos e não privilégios, e tem deficiente que ainda vem, você não tem uma ideia, você devia fazer uma lei, porque como se eu fosse o próprio homem da lei, né? Tipo assim, tem cara que pensa que eu faço a lei sozinho, que, né? Eu não faço nada, aliás, eu sugiro e cobro. Eu sou do tempo que eu cobrava os direitos sem ter direito. Porque eu comecei a ter direito, meu querido, nesse país a partir de 88. Não sei se você sabe, porque até então eu nem pessoa era. Você deve ter referências como os aleijados, os incapacitados, os limitados. As terminologias que os caras usavam. Eu sou desse tempo aí. Retardado, aleijado, mongoloide, surdinho, ceguinho. Era assim que a gente era. A partir de 88 me chamaram de pessoa, tá lá na Constituição. E lançaram alguns artigos lá. Pessoa, portadora. Tudo bem que o portador também caiu de, né? Já é demodê. Esse papo de portar, não portar, com a deficiência não dá, né? Eu venho aqui hoje, eu vou falar, hoje eu não vou levar minha deficiência, porque eu vou na rádio, eu vou aparecer na câmera. É com, né? Não vou. Você vai portar o documento, hoje né, bicho? a nomenclatura é pessoa com, né? Não tem nada que... Tem uma deficiência, ela é minha, tá aqui comigo. Então, atualmente, a nomenclatura correta com deficiência. Não tenha medo de falar, porque tem gente que... Tem pessoal da área da comunicação, principalmente fica, quando vão me entrevistar, não sei, é pessoa especial. Não tem nada de especial. Então eu acho que o especial eu também acho que é complicado, né? E vou te falar, Luciano, esse tempo todo, cara, tem sido eu aprendi tanto com o Guido, cara, de tantas coisas. Mas até como falar, como tratar, como... Não tem melhor escola do que a convivência. Do que ter alguém, amigo que... Porque ele te ensina e vice-versa na convivência. E não só com relação à deficiência, mas com relação à própria situação profissional de vocês, né? Sim. A gente aprende um com o outro o tempo todo. Então é legal. A convivência é legal. Mas quando você tem alguém que tem essa diferença, essa peculiaridade, você acaba naturalmente. Você nunca mais vai, quando você entrar, a vida de vocês vai dar voltas e tal. Amanhã talvez você esteja para um canto, ele esteja para o outro. Aí você tá num lugar, você fala assim: putz, o Rodrigo aqui ia ficar pé da vida, né, cara? Tu vai lembrar dele assim, no automático. Fala, puta, o Rodrigo aqui, caramba, não tem como. Porque é legal, a pessoa que anda, ela começa a olhar pro mundo de outro jeito. Ela começa a ver algumas coisas que ela nunca tinha nem notado, que atrapalhava. Que fala, sim. Aquele negocinho, aquele desnívelzinho da calçada. Pra quem levanta o pezinho, dá pula 3, 4 degraus de escada, o que é um desnívelzinho desse na calçada? Nenhum. Pra quem roda, é outro departamento. A minha esposa aprendeu a ter ódio do ladrilho português das calçadas junto comigo agora. Ela vê aquele ladrilho português pra fora, ela fala, eu detesto isso. Né? Mas pra ela não faz diferença nenhuma. O problema é a minha rodinha. Se bem que pra ela, se ela tiver com um saltinho também alto, dá uma aquela fumadrinha de casamento, aquele saltinho agulha. Já dá. Quando tá aquela desnivelada, né? É complicado. Mosaico português é uma coisa que não serve pra ninguém. Mas essa cidade idolatra o mosaico português. Então, assim, e você falar, tem alguns caras que defendem com unhas e dentes o tal do mosaico. Enfim, né? Botar ele na cadeira de roda e dar um rolê com ele e pegar aquelas cadeiras hospitalares bem... Pra ele se tremer inteiro, né? E de um canal ao outro, do canal 1 até o 6. Se ele sobreviver, irmão... E Luciano, fala pra gente, assim, da época que você pôde propor ideias, propor projetos de lei. Qual que você considera que, de repente, foi uma das maiores insights que você teve de necessidade real no período que você estava na parte da Câmara dos Vereadores? Olha, eu fiquei um mês na vereança. Eu lancei 2 projetos. Um, inclusive, hoje já é lei e não é para deficiente, em Santos, que foi sobre a questão atende a todas as pessoas que usam transporte público. Porque o transporte público é assim, você tem lá o 0800. Você liga pro 0800 para reclamar de alguma coisa. Porque o ônibus não parou, porque o ônibus não sei o quê. Porque como se fosse um saque, né? Você reclamava lá, alguém atendia para você e tal. Tá bom, senhora, só que está anotado. Tá registrada. Beleza. Só que passa a semana que vem, de novo. E aí, quando você não tem retorno. Você não tem retorno do que aconteceu, né? Se o cara foi avisado, foi... não tem o feedback, né? Não tem. Então, a lei que eu fiz, que está em vigor, se é cumprida é outro departamento, vamos deixar claro, né? Mas está em vigor, foi aprovada e sancionada pelo prefeito da época. Era o Papa. O Papa. Ligando o 0800, você gera te encaminha para um site e fica registrado até para controle da própria CET, que é quem gerencia o transporte, o rol de queixas, porque as queixas se perdiam no 0800, agora não. Quando você liga o 0800, cai num site,
enfim, num grupo, num programa, enfim, que vai selecionando. E aí, aconteceu 1, 2, 3, durante aquele mês aconteceu Mas de forma automática. De forma automática. Se você quer falar sobre tal assunto, Não, dois. não. Eu liguei. Olha, eu quero reclamar do ônibus da linha tal, do prefixo tal. Então, primeiro, você tem o prefixo, você sabe quem motorista que estava escalado naquele dia. Naquele horário, Então, você sabe a recorrência daquele motorista. Se o problema é ele. É ele ou... Tá. Né? Se o problema é a limpeza, então assim, aquele ônibus, aquela linha, o pessoal que tá no ponto final lá não tá cuidando direito dos busão. Então vamos, entendeu? Então isso dá um feedback para a própria CET, que no final de cada mês, sei lá o que, vai fazer esse levantamento, já que ela é a gerente do negócio, ela é a permissionária da empresa explorar o transporte na cidade. Então ela tem a obrigação. Que no caso é a Piracicabana. No caso é a Piracicabana. Hoje é a Piracicabana. Sim. Porque a Piracicabana faz o metropolitano e faz também o municipal, né? Então, só que as regras para Santos é uma regra. Para metropolitana, quem gerencia é o Estado, né? O ônibus de Santos é a Prefeitura de Santos. Então, a Prefeitura tem como cobrar da empresa, ó, tá tendo muita reclamação nesse item aqui. Outrora não tinha isso. Então, essa é uma lei que pegou, tá aí, não sei se funciona, mas enfim, né? Quem liga o 0800 é que deve saber. Eu hoje, ao contrário de outrora, hoje eu nem uso mais ônibus, né? Tem meu carrinho, então vou pra lá e pra cá de carrinho e tal. E outra que engavetaram, porque eu fiquei um mês, não deu tempo era um projeto mais, que era o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, que na realidade é um fundo voltado ao conselho, né? Porque o nosso conselho é muito ativo. Então, era o único fundo que você deve receber. Se você recebe o seu carnê de IPTU, antes de começar a pagar o teu IPTU, tem lá R$10 pro cachorro, R$10 pro bombeiro, R$10 pro assistente social, R$10 pro gay, R$10 pro idoso, R$10 pro negro, R$10 para... Menos pro deficiente. Menos pro deficiente. Aliás, o do cachorro veio primeiro. Quando eu fui coordenador, eu fui lançar o projeto pro prefeito. Aí alguém, pessoalzinho, de novo, mais um fundo. Mas na época tinha o do cachorro, o do bombeiro, do fundo social e do idoso, eu acho. Aí, resultado. Não, porque é muito fundo, vai mexer no orçamento. Passou uns 2 meses e lançaram o fundo do cachorro. Puta, eu fui bravo, meu. Peguei meu IPTU, fui lá no gabinete do prefeito. Ô, João Paulo, tá de brincadeira comigo, irmão? O que foi? O que é que tá reclamando? Eu falei, porra, bicho, 2 meses atrás tu recusou lançar o Fundo Municipal do Deficiente. Agora tu vai lançar o do cachorro. O cachorro vale mais que deficiente nessa cidade, irmão? Você tá de brincadeira comigo. Bom, e vale mesmo, porque o cachorro já elegeu pelo menos uns 3 vereadores na Câmara Municipal, os cachorros. Deficiente, quantos vereadores tem lá? Sim. Entendeu? Aliás, quantos negros nós temos na Câmara? E mulheres? A sociedade hipócrita do cacete, sabe? Hipócrita. Né? As lideranças, quantas mulheres líderes nós temos nessa cidade? Quantas mulheres nós temos na Câmara? Quantos negros nós temos líderes, entendeu? Que conhecem a história de cabo a rabo sobre o racismo, né? Quantos estão lá na Câmara? Porque tem 2 lá, e nenhum dos 2 é do movimento da igualdade racial. Um veio da Rádio Cultura e o outro veio da onde? Da Igreja Universal. Então, o líder nessa sociedade hipócrita, ele é muito bom e tal, mas até a segunda página, porque é aquela página que, assim, a primeira página eu dou a cara pra bater. Eu sou o cara avisado, eu sou o cara que põe a cara na televisão, pega o microfone e fala em praça pública, xingo a mãe do prefeito, xingo o prefeito, xingo os cambal que tiver que xingar. Entendeu? Eu não tenho medo de governador, de vereador, não tenho medo. Pra falar, vamos sentar, vamos discutir, né? Isso é democracia. Quando chega na segunda página, que o próprio movimento empurra, porque você precisa ocupar espaços naquele setor de decisões, seja no legislativo ou no executivo. Aí eu não sirvo mais. Pô, depois de 20 e tantos anos que eu lancei a minha primeira candidatura, 2004, eu ouvi de várias pessoas com deficiência, várias, né? Que me conhecem, não é que me viu por um acaso, não, me conhece. Que decepção, Luciano. Agora, logo tu, eu sabia que tinha algum interesse por trás. Depois de 20 anos de luta, tu vai disputar uma vereança, aí o cara diz que você estava interessado há 20 anos, que tu entrou no movimento para poder fazer interesse. Não importa o que tu já levantou, o que tu já questionou, o que tu já avançou. Só né? importa pior, o que o cara quer achar, né? Aí o cara te esculacha. Mais um para roubar. Que decepção. Agora mais um vai se juntar aos ladrões para roubar a gente. Falou um monte. Eu falei, pô, irmão, mas olha só. Aí comecei a contar a história, por que eu estava saindo candidato. Aí ele falou assim, então tá. Então assim, vamos fazer o seguinte, eu te apoio, mas tu arruma uma boquinha pra mim. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi.
Primeiro lugar, eu não vou arrumar boquinha pra você. Você quer boquinha, vai falar com o vereador Boquinha, fala com o vereador Banha, com o Constantino, com quem você quiser. Comigo não vai ter boquinha nenhuma. Segunda coisa, sabe por que existe o corrupto? Porque existe o corruptor, né? Então, assim, você me esculachou sem eu mesmo ser vereador. Não fui eleito ainda. Nada, Sou candidato. você só foi... né? Estou candidato. Então, a falar sobre, agora, né? você já cometeu o crime antes de mim, porque você já falou naquela de que, assim, eu me elegendo, você votando em mim, eu tenho que te arrumar uma boquinha, te arrumar um emprego, te arrumar uma vida mole, né? Boquinha, porque pra mim, boquinha não é emprego. Não é trabalho. É arrumar um negocinho oferir pra tu ficar, garantia pro cara não fazer não, então, nada, né? não conte comigo. Falei, sabe de uma coisa, bicho? Nem vota em mim, por favor. Não vota não, porque se tu vai no meu gabinete me cobrar que votou em mim, então nem vota. Tá liberado, vota em quem você quiser, mas não vota em mim. Porque de mim, se você como pessoa... Isso é um dos casos que você passou, né? Fora... Cara, e por isso que eu falo pra você, E aí, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Promessa minha pra mim mesmo. Os caras chegam à época de eleição, Luciano, vai sair pra deputado, porque tu não sai pra deputado, pô, a região da Baixada, Vale do Ribeira te conhece, né? Porque eu acabei participando da fundação de todos os conselhos aqui da nossa cidade, fui pro Vale do Ribeira, que é uma região totalmente esquecida do próprio estado, né? Então a gente fundou lá conselho municipal. Eu não, né? Eu fui motivando a galera, a sociedade que mora lá, porque eu não moro lá. Então, mas tem deficiente lá, pô, no Vale do Ribeira. Lógico. Em todos os 15 municípios. E mais ou menos, a gente tá chegando ao final quase. Que dó, que dó. E fala uma coisa assim, enquanto você esteve lá, como que... só pra gente tentar encaixar antes da gente finalizar, como que era feito a avaliação do número realmente em Santos? Nós temos um número X de cadeirantes. Esse cadastro, porque parece que não houve uma atualização há um bom tempo já, né? Nós que estamos à frente da Racer, que é uma empresa de mobilidade urbana PCD, a gente buscou algumas informações para saber dados mesmo da cidade e na época que você estava, como que isso era feito? Então, cara, em termos de Brasil, eu duvido desde de 1991, eu duvido do censo. Porque a única referência oficial é o censo do IBGE, que acontece de 10 em 10 anos. Foi em 91, depois foi em 2000, portanto ainda não completavam ali uma década, né? Uhum. Era 10%. Depois de 2000 a 2010 aumentou para 15%. Chegamos ali a 24 milhões de brasileiros com deficiência. E essa porcentagem você pode se aplicar ao próprio município. Você pega a cidade de Santos, que tem 420 mil habitantes. Você pega 10%, 15%, vai dar em torno de 100 e qualquer coisa mil. Quase um quarto da população. Se você considerar que 200 e poucos mil seria metade. Né? Hoje, inclusive, temos uma outra leitura, porque o censo de 2000 cometeu um erro grave. Né? Ele colocou o Rodrigo como deficiente visual. Tem alguém na família que usa óculos? Tem. Pô, mas pera um pouquinho. Não, peraí, né? Entendeu? Né? Ele só tem... Não dá pra comparar ele como deficiente visual. Pelo amor de Deus, ele lê, caramba, ele dirige. Um cego é cego. Miopia é uma coisa, entendeu? Sabe, bicho? Tem correção? Tem. Eu tô com catarata nesse olho, vou operar, vou ficar bom. Então, assim, para. Né? Então, assim... E aí foi meio feito de qualquer jeito. Aí nós chegamos a 45 milhões de brasileiros com deficiência. Né? E aí tá errado esse número aí, esse valor aí. Apesar que de lá para cá, né, não tivemos o censo de 2020 por conta da pandemia, né? Dizem que fizeram agora o ano passado, eu não tenho certeza, mas eu não vi nada oficial. Eu também não vi oficial então, nada. Do ponto de vista da cidade, mais regional, tipo estado de São Paulo, município de Santos e tal, não existe nada oficial. É sempre tudo muito por amostra. Você une lá as três... É uma estimativa, vai. Eu acredito que deve ter 20 mil... Você pega ali... Sei lá, o número... Você pega na cidade, por exemplo, de Santos, você pega, por exemplo, a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência, pega as pessoas com deficiência assistidas, né, pela educação, pela assistência social, faz o para poder juntar quem é quem, fazer a triagem, aí você chega no número, mas é muito pouco, porque tem aquele que não frequenta nem escola, meu caso do Rodrigo, não frequentamos escola e não procura nenhum tipo de assistência. Saúde, eu tenho convênio, não sei se ele tem também, entendeu? Então assim... Aí vocês acabam não indo... Não entrando nessa os conta. Programas que a prefeitura oferece, esse tipo... Então é muito assim, muito fictício. E sai fora, né? Você fica fora do censo. Leandro, é bem fictício, é bem baseado em cima do IBGE. Então assim, eu não questiono o IBGE, se é o único lugar, a única referência oficial que eu tenho, é nessa que eu vou. É nessa que eu vou sempre. Quando me perguntam, olha, o IBGE disse em 2020 que nós somos 24,5% da população. Ponto final. Tá errado? Eu tenho as minhas questões com o IBGE, sim, mas isso não entra em vigor. Porque é a mesma coisa a lei, né? Tem lei que a gente fala, pô, mas caramba, que lei sacana.
É Pois lei. é. Então, qual é o nosso papel enquanto sociedade civil? Eu não concordo com a lei? Eu mudo a lei. Eu vou batalhar, eu vou brigar, eu vou fazer um levante para mudar a lei. Do caso contrário, tem que cumprir a lei. E o IBGE, como é um órgão oficial que faz essa referência, faz todo esse dimensionamento de uma população, de um país, quem sou eu para questionar? Né? Sim. Então, faz parte do processo. Pessoal, infelizmente aí a gente tá chegando ao final, uma conversa super agradável, super inspiradora, porque o que o Luciano pôde proporcionar para tantas pessoas, como ele disse, né, foram projetos aí que foram, graças a Deus, implantados mesmo na cidade e pôde beneficiar muita gente para manutenção, para poder verificar se realmente está acontecendo a inspeção correta, se a linha do ônibus, por exemplo, está funcionando direitinho, se não está vendo nenhuma forma de coisas que estão atrapalhando a população. E, cara, obrigado demais pela honra aí de ter você aqui, uma pessoa que a gente tem hoje como referência na cidade, na Baixada e sim no Brasil, como um dos caras que tem essa forma de lutar pela causa, lutar pelo melhor, independente da causa, não só pela causa. Sim. E, cara, a gente vai ter que se falar mais vezes aí, porque foi prazeroso demais. E é isso. Guido, as considerações finais aí? Agradecer só o Luciano pelo papo, e aí tinha conversa para ir até. Sempre um prazer conversar com o Luciano, que faz parte da minha história também, me inspirou muito. Então, uma grande honra, podia ficar aqui o dia inteiro só. Considerações finais aí, Luciano. Nossa, cara, você afasta qualquer objeto pontiagudo de mim que eu estou inflado, né? Os caras rasgando toda a seda. Pô, eu que agradeço, Rodrigo, bom te ver novamente. Sabe que você tá bem, casado, homem sério agora, né? Sério? Entrou pro hall dos homens sérios, que maravilha. Prazer te conhecer, Leandro. Obrigado. Bom, pra mim é sempre um prazer, cara. Se tivesse, bota uma jarra de café aqui na mesa e uma canequinha e eu vou até amanhã com vocês. E assim, porque tem muita coisa, né? Só para deixar um recado, então, pra galera, né, que tá aí acompanhando. Parabenizar vocês, né? Parabenizar vocês pelo projeto. Eu acho fantástico. Precisamos de mais iniciativas como essa, né? Que seja privada, que não venha do poder público, porque o poder público realmente é devagar quase parando. Então, cada vez que a iniciativa privada, como cidadãos comuns como vocês, que tomam atitudes para buscar melhorar o cotidiano das pessoas, no caso aqui as pessoas com deficiência, isso é um avanço. É sinal de que as sementinhas foram plantadas. A gente jogou semente por aí. Sim. E elas foram caindo, né? Algumas caíram em terrenos não muito férteis e as outras, o Rodrigo é um exemplo, né? Sim. Era um basqueteiro, a gente conviveu ali no basquete, nas 4 linhas, mas isso se estendeu para fora das 4 linhas. Hoje é um cara que está aí militando nessa área que é muito importante, né? Aliás, eu diria que a acessibilidade, particularmente a questão da mobilidade urbana, ela é o portal da inclusão. Se não tiver acesso, seja ela arquitetônica ou atitudinal, não tem inclusão, irmão. Não tem inclusão. Então, a acessibilidade é a palavra-chave. Para mim, é o portal. Colocou a acessibilidade como referência, a inclusão acontece. Do contrário, fica tudo no fictício. Não adianta ter projeto para incluir no mercado de trabalho, para incluir na escola, para incluir no turismo, se eu não consigo atravessar a rua na minha casa. Verdade. Não consigo ir até o ponto do busão. Então, assim, esquece. Então, para mim, é uma honra. Obrigado. Né? E pro pessoal te encontrar nas redes sociais aí? Cara, eu tô lá no Instagram, Luciano Marques 007, Luciano Marques no Facebook, e também tem no Facebook o Acessitude. Acessitude é a junção de 2 palavrinhas, né? Acesso com atitude, que é um projeto que eu tenho, que era um programa de televisão, tem vários vídeos meus, entrevistas gravadas no YouTube, enfim, no Facebook, né? Vamos lá. Segue lá o Acessitude, tem bastante coisa legal, tem sempre bastante historinha. Inclusive, procurar Acessitude, a gente tá lá também, né? Um dos primeiros programas, quando eu comecei na TV Com o Acessitude, eu entrevistei a dupla, né? 2RD. O violonista lá, que Dani, faz o vocal também, mas e o Dani foram um dos primeiros, assim, interessante, né? Entrevistar uma dupla de artista com deficiência e tal. E aí, para mostrar para as pessoas, assim, tipo, capacidade tem, é só uma questão de oportunizar, né? Não ficar rotulando, não dá, não sei, entendeu? E vamos agora aos nossos agradecimentos especiais aí para Racer Soluções, o estúdio da LVR Produções Artísticas. E para você que quer fazer uma live, entre em contato com a Rod Livestream e fala com o Thiago que ele vai ter aí bons preços para vocês. E esse foi o nosso Racer Talk Show com esse convidado maravilhoso, Luciano. Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!